Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de CorelDRAW da Webooks. Bom, na aula passada a gente parou aqui no grupo de ferramentas aqui do Polígono. Então vamos continuar aqui vendo essas ferramentas aqui. A gente tinha parado na estrela complexa. Então a próxima ferramenta aqui do grupo é o papel gráfico. Papel gráfico eu desenho aqui essa malha aqui de linhas e colunas. E essas linhas aqui eu posso definir aqui antes de desenhar. Eu venho aqui, clico na ferramenta e se eu quiser 10 colunas e 10 linhas como está aqui, posso desenhar. Se eu quiser menos, eu venho aqui e modifico aqui, eu quero só 5 linhas e eu quero 7 colunas. Então eu venho aqui e desenho. Se eu apertar Ctrl, eu também vou ter uma forma mais exata aí, ou soltando Ctrl, eu tenho aí liberdade para criar esse gráfico aí conforme a minha vontade aí. A próxima ferramenta é o espiral. Então eu posso definir aqui quantas voltas vai ter esse espiral antes de desenhá-lo, né? E aqui eu defino o número de curvas que esse espiral deve ter. Se eu quiser ele apenas com 10 curvas, coloco 10. E aqui ele pode ser logaritmo ou pode ser com curvas simétricas. Então desenho meu espiral. E ele também pode sofrer uma modificação aí, só que o espiral ele já é em curvas, né? Também eu tenho uma ferramenta aqui, que são as formas básicas. Aqui eu tenho algumas formas aqui, já pré-definidas aqui no Corel. Essas formas aqui, eles às vezes são úteis, ajudam no desenvolvimento de algum layout. Como exemplo, eu vou pegar esse coraçãozinho aqui, Também eu posso desenhar ele aí, com a tecla Ctrl. Ele desenha uma forma aí mais exata aí. Também eu tenho a ferramenta setas, né? Com essa ferramenta aqui eu tenho alguns modelos de setas aí, também podem ser úteis aí. Depois eu tenho aqui formas para desenhar fluxograma, também banners e também alguns exemplos de balãozinhos aí para legendas. Aí para quem vai fazer montagem aí, isso é muito útil. E esses balãozinhos, né, eu posso com a ferramenta forma, eu posso vir aqui, e modificar, arrastar para onde eu quero que seja direcionado. Tem outros exemplos aqui. Então essas são as ferramentas aí desse grupo de trabalho aí. Então a próxima ferramenta é a ferramenta texto. Vou apagar os outros desenhos aqui. Com a ferramenta texto, eu posso clicar aqui na tela, Então eu posso ir digitar a mensagem aí na tela. Opa. Também com a ferramenta texto, eu posso criar uma caixa de texto. Então aqui eu vou colar um parágrafo aqui, para a gente ver aqui, como é que é a caixa de texto. Aqui, na barra de propriedades, quando eu seleciono o texto, a barra de propriedades ela muda conforme o objeto ou conforme a ferramenta que eu estou utilizando. Então ele já aparece aqui, os parâmetros do texto. Eu posso escolher a fonte, posso escolher o tamanho, posso colocar em negrito, em itálico, em sublinhado. Posso definir aqui, o alinhamento, se é esquerda, se é centralizado, se é justificado. Então tem essas propriedades aqui, Também eu tenho aqui o painel propriedades de texto. Esse painel aqui, propriedades de texto, ele pode ser acessado vindo aqui, em janela, janelas de encaixe, texto, e você marca aqui, ou simplesmente pelo atalho aqui, Ctrl T. Nesse painel aqui, eu posso definir o espaçamento entre linhas, espaçamento entre caracteres, né? Tem várias opções aqui. Vou recuá-lo aqui. Então aqui é uma caixa de texto
E perceba que quando tem essa setinha aqui, indica que tem mais texto aqui que não está visível. Essa ferramenta aqui, ela é ideal para edição de livros, revistas, jornais, porque eu crio a caixa ali com espaço já definido. Então se eu vim aqui arrastar, assim quando ele ficou sem aquela setinha, indica que não tem mais texto. Então eu vou arrastá-la para cima. Então perceba aqui, que eu tenho mais texto. Então eu posso puxar, ou eu posso vir aqui, dou um clique aqui, eu capturo o restante do texto que tem aqui para baixo, e eu posso desenhar uma nova caixa de texto. Então eu fico com duas caixas de texto aqui, que estão interligadas. Essa setinha aqui, significa que as duas estão interligadas. Então quando o parágrafo termina aqui, ele continua aqui nessa caixa de texto. Então se eu vier aqui, e ir abaixando aqui, perceba que aqui vai subindo, porque as duas caixas estão interligadas. Vamos imaginar que isso aqui é o miolo de um livro. Então aqui do lado de cá é uma página do livro, e do outro lado é a outra página do livro. Diagramação, o Corel não é o forte do Corel. Ele faz diagramação, mas o ideal, assim, para quem vai diagramar livro, revista com muitas páginas, o ideal é utilizar aí o Adobe InDesign. Então eu vou copiar esses parágrafos aqui, vou colar aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V. Observe que ele copiou embaixo aqui, e ele continua aqui na outra caixa, porque está interligado. Outra opção que eu tenho também é criar uma caixa de texto dentro de uma forma de um polígono que eu estiver trabalhando aí. Eu vou apagar essa caixa de texto aqui. Vamos imaginar, vamos desenhar um círculo. E eu quero criar uma caixa de texto dentro desse círculo aqui, que siga esse formato aqui, Então eu venho aqui na ferramenta texto e vou clicar aqui dentro da forma. Perceba que ele criou uma caixa de texto dentro do formato. Então eu vou colar aquele texto aqui dentro, Ctrl V. Então o texto aí ficou dentro aí da caixa de texto aí. Então, como eu disse aqui, tem a seta, significa que tem mais texto aqui, Vim aqui, dou um clique, capturei o texto, vou fazer outra caixa aqui, Então as duas caixas aqui estão interligadas, e isso aqui serve para qualquer polígono. Se eu desenhar um coração aqui e quiser colocar uma caixa de texto dentro desse coração, é a mesma regra. Outra opção também para trabalhar com texto, eu posso ajustar o texto também em uma linha, em algum formato específico. Então deixa eu tirar isso aqui. Aqui tem um texto aqui que a gente digitou lá no começo. Vou dar um zoom. Então eu posso fazer com que esse texto aqui, ele siga uma forma específica. Eu posso ajustar a um caminho. Se eu vier aqui, eu vou desenhar uma curva com a mão livre. Eu posso colocar esse texto aqui, sobre essa curva aqui, Então eu venho aqui, seleciono o texto. Eu vou lá na ferramenta texto e na opção ajustar texto ao caminho. Então eu venho aqui e aplico aqui, sobre o caminho. Também posso aplicar sobre a forma aqui, Vou colocar aqui nesse primeiro. Então o texto ele fica aí nesse formato aí da linha que eu desenhei. Vamos colocar aqui no círculo. Ctrl Z, texto, ajustar ao caminho. Então aqui eu posso colocar em cima, eu posso diminuir o diâmetro, posso ampliar, mas ele vai ficar vinculado a esse desenho aqui, a esse formato aqui, Aqui tem alguns modificadores. Eu posso espelhar, que eu posso rodar aqui, se eu quiser colocar aqui embaixo, e o desenho fica vinculado. Mas se eu não quiser vincular esse desenho a esse formato, então eu seleciono o objeto e venho aqui, em objeto e separar texto, ou simplesmente o atalho Ctrl K. Pronto, o texto foi desvinculado do objeto. Ele continua no formato, mas ele não está mais preso a esse objeto aqui.
Então aqui eu também posso editar esse texto aqui, ó, mudar a fonte, colocar a fonte que eu quiser. Eu posso fazer edição da mesma forma. Também, se for uma forma muito complexa, né, se tiver muito texto aqui, ó, vamos imaginar que tem vários textos aqui, tanto de texto, você pode vir aqui, ó. Se ficar difícil de editar, eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, editar texto, que ele abre o quadro aqui, ó, com todo o texto selecionado. Eu posso editar por aqui, ó. Outro detalhe também, se você tá aí querendo trabalhar com Corel, então provavelmente você tá querendo mexer com layout, com diagramação, arte gráfica. Então, certamente você vai precisar de muita fonte. Você vai precisar trabalhar com muito estilo de fonte, muito tipo de fonte. Mas se você sair instalando várias fontes aí no seu computador, o seu sistema vai ficar muito pesado. Então, o ideal é você ter um programa gerenciador de fonte, um programa de gerenciamento de fonte. E quando você instala o Corel ele já vem com um gerenciador de fontes, que é esse programa aqui, ó, o Font Navigator. Esse programa é do Corel. E ele lista o que você pode mandar fazer uma busca aqui, ó. Localizar arquivo, localizar fontes. E aqui, ó, você pode mandar fazer uma busca aí no seu computador, no HD. E eu costumo deixar uma pasta com as fontes, um banco de fontes aqui no HD. Então, sempre que eu quero usar uma fonte, eu não instalo a fonte, eu uso o gerenciador de fonte, porque o gerenciador ele pega a fonte lá do seu banco de fontes, porém sem instalar no sistema. Quando você instala aqui, ó, então você faz a busca. Vamos imaginar que a fonte está aqui, ó, na pasta documentos. Então você dá um OK, ele vai fazer uma busca. Eu não vou dar OK aqui, porque senão ele vai demorar alguns minutos. Vou cancelar. Mas isso aqui, ó, é as fontes que ele encontrou no sistema. Vamos imaginar aí que você fez a busca, então ele vai listar aqui, ó, todas as fontes que ele encontrou. Então imagina que você quer instalar essa aqui, ó. Aqui ele dá um preview aqui da fonte. Então você vem aqui, ó, e instalar fonte. Então ele instala aí no Corel sem instalar aí no seu sistema. Ok? Isso é muito importante para que o seu computador e o seu sistema não fique pesado, porque fonte, quanto mais você instala fonte, mais vai pesando o seu computador aí. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Se você gostou, dá um joinha, não se esqueça aí de inscrever-se no meu canal aí, e eu te aguardo aí na próxima aula aí do seu curso de Corel, ok? Muito obrigado e até mais.